versículo 1. O título dessa mensagem de hoje é Pessoas que Inspiram Lealdade, tá, queridos? Pessoas que inspiram lealdade. Então a gente vai ler Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao 22. É o capítulo inteirinho aí, tá? Quem vai começar aí, por favor? Pode começar, irmã Mônica? Pode. As famílias de Elimeleque se mudam para Moabe, nos dias em que os juízes governavam Israel. Houve grande fome na terra. Por isso, o homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabé, levando consigo esposas e 2 filhos. Irmão Henrique. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemia, e os 2 filhos, Malom e Quilion, eram de Efrata, bem de Judá, onde estavam a morar em Moabe. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos. Sim. Irmã Mônica. Malom e Quilion também morreram, e ficou sozinha, com os 2 filhos que tem um marido. Noemi e Ruth se mudam para Belém. Irmão Henrique, versículo 6. Quando estava ainda em Moabe, Noemi ouviu dizer que o Senhor tinha abençoado seu povo com as boas colheitas. Por isso, preparou-se para sair de Moabe com as 2 noras e regressar. Assim, ela com as suas 2 noras partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão. É você, retornem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Mônica. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo e se despediu. E as 3 começaram a chorar em paixão. E disseram-lhe: não vamos contigo para o teu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos. Irmã Mônica. O que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim se casarem com outro homem. Claro que não, minhas filhas. Essa situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Elas puseram-se outra vez a chorar. Então Orfa despediu-se da sogra com beijo, mas Ruth ainda se apegou mais a ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. 17. Irmã Mônica. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se verdadeiramente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, me separe. Então Noemi
viu que Ruth estava mesmo lida a ir com ela e não lhe falou mais no assunto. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara. me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Irmã Mônica. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia, porque me chamar de Noemi, e o Senhor me fez sofrer, que o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim. Foi assim que Noemi regressou de Moabe, acompanhada de Ruth, sua nora moabita, e chegou a Belém quando a colheita da cevada estava a começar. Amém. Amém. Queridos, vamos dar uma paradinha aí para meditarmos. Então, lembrando o título dessa mensagem, se puderem fechar os microfones para não dar aquele ruídozinho, eu agradeço. Então, o título da mensagem é Pessoas que Inspiram Lealdade. Meus amados, que história tremenda, em vários aspectos. Primeiramente, nós lemos aí que uma família, né, a Noemi com seu marido Elimeleque e os seus 2 filhos rumaram à terra de Moabe, que não era ali a terra do povo de Deus, de Israel, né? E eles, da terra de Judá, eles rumaram para lá por uma necessidade. Já fica um ensinamento para nós, amados. Sempre que houver uma circunstância, uma necessidade, nunca tome uma veneta assim por uma aparência, por uma circunstância natural. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus que me ouve. Sempre orem a Deus, procurem a resposta de Deus. Se observarmos, eles foram para essa terra e olha quanta coisa ruim aconteceu lá para eles. De repente eles ali se saciaram naquele momento inicial, mas ali veio morrer Elimeleque, né? Depois, na sequência, os 2 filhos, né, fizeram uma coisa que não era permitida ao povo de Deus, já devem ter causado uma grande preocupação para a mãe, porque eles se casaram com mulheres moabitas, né? E dali para frente, eles passaram lá mais 10 anos, né, e morreram também os 2 filhos, né? Mas desde já, eu queria, antes de entrar propriamente na mensagem, deixar esse alerta para você que me ouve, né? Seja leal com Deus, seja leal com sua família. Nunca tome uma veneta levando todo mundo para uma direção sem consultar o seu Deus, né? Por conta dessa situação, né, às vezes as pessoas colocam a própria família em grandes riscos, né? Que risco eles estavam correndo ali? Se cumpriu um risco, né? Houve um desamparo de todas as mulheres da família. Primeiro da própria Noemi, ficou desamparada. Só com os 2 filhos, eles casaram com 2 mulheres, depois morreram os filhos. E naquela época, irmãos, uma mulher, né, viúva, ela passava muitas aflições, dificuldades, né? Então, olha só como a Bíblia Sagrada nos ensina a gente ser pessoas prudentes, né? E não tomar venetas na vida, principalmente colocando a nossa família em risco, né? Então, eu gostaria primeiro que os amados soubessem que Noemi, esse nome, né? Ele significa só coisa boa, né? Então, significa no hebraico, né? Agradabilidade, amenidade e deleite. Essas 3 coisas, que nome bonito, né? Significam essas 3 coisas, né? Agradabilidade, né? Que vem da palavra agrado, né? Amabilidade, amenidade, melhor dizendo, que seja da palavra coisas amenas, né? Quando a gente fala, isso é ameno, né? Você sabe que é uma coisa tranquila, equilibrada. E deleite. Essas 3 palavras, né? Traduzem a palavra Noemi, que é originalmente do hebraico. Mas essa que chamava tudo isso, o nome dela, começou a passar uma situação muito grave, irmãos. Extremamente grave, né? Então, ela ficou nessa situação
onde mesmo com esse nome tão bonito, abençoado, né, ela começou a passar tremendas dificuldades e pesados sofrimentos. Perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, ficou viúva nessa situação, com idade avançada. Então ela muito velha e com uma tristeza muito profunda, né, com alguns traços até de depressão, né? Essas coisas, elas andam ligadas, né, porque pelas palavras, às vezes você consegue perceber se uma pessoa está num quadro de depressão, né? Ela já estava fazendo uma autonegação, né? Então, toda pessoa que está nesse quadro de depressão, ela começa a fazer uma autonegação, ela começa a querer fugir de onde ela está, ela começa a entrar em assim, uma rota de perdição, né? E por que eu digo isso? Porque ela não queria mais nem ser chamada Noemi, né? As circunstâncias dominaram ela de tal maneira que ela queria que o nome dela se chamasse Mara, que significa amarga, né? Então, de um nome que significava antes agradabilidade, uma coisa que agrada, né? Amenidade e deleite, as circunstâncias afrontavam ela. Toda vez que ela lembrava da circunstância dela, do que ela estava vivendo, e alguém chamava o nome dela, isso entrava em choque e ela estava num quadro até meio depressivo, né? Amargurada. Então, uma pessoa ela era uma pessoa agradável, ela se tornou uma pessoa amargurada, né? Sem marido, sem os 2 filhos. Né, meus amados? Mais uma coisa nós prestamos atenção aí, que ela nessa situação tão grave, idade avançada, viúva, nessa situação de tristeza, ela começou a faltar para ela coisas básicas. Porque ela ali, ela não estava indo atrás de outra coisa, senão de comida, para alimento, para se sustentar. Então ela ouviu dizer que Deus tinha abençoado o povo dela. Olha só como é que a coisa é um ciclo, né? Ela saiu de lá, da terra dela, foi para uma terra de um povo estranho ao povo de Deus. Depois ela teve que voltar. E ela voltou como? Sem o marido e os 2 filhos. Mas nessa viagem que estava iminente, ela foi leal, mesmo nessa circunstância. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Mesmo nessa circunstância tão adversa, onde ela poderia dizer para as noras, né, fica comigo, me ajuda e tal. Ela não, ela foi leal, porque ela olhou para a vida delas e intencionou que a vida delas ainda se realizasse. Ela foi leal também, porque ela, mesmo indo viajaria sozinha, uma anciã, né? Ela não quis abrir mão, né? Ela abriu mão, na realidade, dessa companhia, mesmo tendo que viajar sozinha, em prol da vida delas, né? Então foi assim realmente uma demonstração de muita lealdade. E ela reconheceu também, se você reler a palavra de Deus, você vai perceber que as palavras dela dão às noras um reconhecimento. Ela foi leal também em reconhecer que elas tinham sido muito boas para com a família, né, em geral, né? Então isso foi assim uma demonstração extrema de lealdade. Ela falou, olha, vocês podem voltar para a casa da mãe de vocês, dos pais, né? Vão viver a vida de vocês. Eu não poderia mais ter filho, né? Mesmo que eu tivesse esperança, quer dizer, ela até chegou a dizer que perdeu a esperança. Lembra que eu falei de alguém que está com traços de depressão? Ela começa a não ter mais esperança, ela estava assim. A amargura dela tomou de tal maneira que nem a esperança ela não tinha mais. Mas ela agiu na lealdade e as 2 noras ouviram isso, choraram. Elas se gostavam, havia ali uma relação muito saudável de lealdade. Uma das noras optou por realmente se rumar para a casa dos seus pais, né? Voltar para os seus pais, seu povo, seus deuses, né? Porque eram deuses, eram povos, era aquele povo que tinha outros deuses, né? Que não o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que é o nosso Deus, né? O Deus do povo de Israel. Então ela voltou, mas a Ruth não. A Ruth deu realmente uma demonstração tremenda de lealdade também, né? Eu gostaria de ressaltar essa lealdade recíproca da Ruth, né? Ela permaneceu na lealdade, no propósito de não abandonar Noemi, né? Então ela falou, olha, não vou te deixar, né? No propósito também ela permaneceu da lealdade, né, de seguir a Noemi.
né? E também no mesmo propósito de, independente das circunstâncias, onde ela fosse, ficar com Noemi, né? E além disso, ela pelas suas palavras disse, olha, eu serei leal ao povo de Deus, né? O teu povo será o meu povo. E ela ainda disse, o teu Deus será o meu Deus. Quer dizer, lealdade a Deus, né? E ela chegou ao extremo, irmãos, e olha que ela falou sério, ela falou tão sério que a Noemi percebeu e desistiu de demovê-la dessa intenção. Quando ela chegou assim, e chegou a falar assim, olha, eu vou contigo até a morte, né? Então ela foi leal ali até a morte, irmãos. Olha que show de lealdade, né? Que demonstração de lealdade, tá? E eu queria, meus amados irmãos, concluir dizendo, né, para a gente entrar em algumas perguntinhas aí, dizendo a vocês que essa mini família agora, somente a Noemi e a Ruth, elas foram muito abençoadas. Por quê? Né? Você pode continuar lendo, eu te convido a fazer isso depois, nós não temos tempo. Elas foram abençoadas porque elas voltaram para a terra, e você observou no final do capítulo 22 que quando elas já estavam chegando lá, a bênção estava chegando. Então, quando você se direciona na vontade de Deus de novo, a bênção de Deus vai te alcançar. Guarda isso. Quando você se alinha com a vontade de Deus novamente e caminha na vontade de Deus, a bênção vai te alcançar. Assim foi com elas. Elas estavam rumando para a terra novamente da Noemi, a terra de Judá. Quando chegaram lá, estava o tempo da colheita ali, da fartura. A bênção alcança. Eu queria comentar também que com essa lealdade, né, de tanto de um lado como do outro, tanto de Noemi como de Ruth, o que aconteceu? Acabou que quando elas chegaram ali naquela região, estava tendo a colheita, havia um homem ali poderosíssimo que chamava Boaz. O Boaz, ele era parente de Noemi, só que através do marido, né? Então ele era parente direto do marido dela. E acabou, né? Eu não vou poder contar aqui porque não tem tempo, mas acabou que Ruth se casou com Boaz, né? Porque o Boaz remiu a Ruth, né? Havia ali ele assumiu a Ruth como esposa, né? Havia essa prática, né, no povo de Israel. Você pode ler depois. E o que aconteceu? Boaz, com Ruth tiveram um bebê que chamava Obed, né? Obed, ele é o pai de Jessé, e Jessé é o pai do Davi, o grande rei Davi, né? Então, quando a Ruth teve esse filho, quem ficou criando a criancinha, quem foi? Foi a Noemi. Então, aquela pessoa que antes estava amargurada, sem esperança, falando, eu ainda vou poder ter filho, né? Como se ela olhasse para a vida dela e dizendo assim, não me chame mais de Noemi, me chama de Mara, de amarga, né? Mas quando ela se alinhou com a vontade de Deus e voltou para a terra do povo de Deus, e elas permaneceram leais, né, naquela lealdade uma com a outra. Vocês vão ler, né, ao longo da leitura seguinte, né, depois do capítulo 1, que elas continuaram numa relação como se fosse mãe e filha mesmo. Ruth ouvindo os aconselhamentos de Noemi, Noemi cuidando de Ruth, né, como se fosse mãe, e nessa relação de lealdade, elas foram abençoadas. Então, da linhagem de Ruth, além de nascer o rei Davi, né, da linhagem dela, lá no final, se você for acompanhando a genealogia, veio Jesus Cristo, Filho de Deus. Então você vê que não é à toa, né, que as coisas se dão. Então, além disso, eu queria que você observasse também a vida de Noemi, aquela mulher amarga, que sem esperança, depois estava ali com um netinho no colo, criando ele, né, como uma segunda mãe, né, daquela criança. Então Deus, ele abençoa de tal forma que ele faz aquela mulher ou aquele homem, né, que está sem esperança, triste, arrasado, na vontade de Deus,
ele vira a ser uma pessoa cheia de alegria e próspera, viu? Porque o Boaz, ele era extremamente poderoso naquela região. Um homem de valor, um homem de nome. Então eu queria que você observasse que Deus sarou todas as dores de Noemi. Mesmo que ela tenha tido as dores do passado, Deus trouxe um renovo, Deus trouxe ali uma nova esperança, Deus trouxe novas alegrias. Assim é o nosso Deus. Amém, meus queridos irmãos? Amém. E gostaria, para finalizar, a gente entrar em umas perguntinhas, pontuar 4 coisas. Pessoas que inspiram a lealdade, colocam generosidade acima do interesse pessoal. Pessoas que inspiram lealdade sabem lidar com o sofrimento e com a abundância, tanto de um lado da moeda como do outro lado da moeda. Pessoas que inspiram lealdade demonstram visão sábia diante das situações, das circunstâncias, tá? Pessoas que inspiram lealdade amam a Deus com compromisso. Amém, meus queridos irmãos? Amém. Glória a Deus? Glória a Deus. Então vamos abrir aí os microfones para a gente meditar em algumas perguntinhas, queridos. Primeira perguntinha aqui, todos estão aí. A gente vai participar das perguntas. Primeira perguntinha. Noemi poderia alegar várias coisas, né? Velhice, solidão, etc., para convencer suas noras a irem para Belém. Noemi não olha para seu próprio interesse. E Ruth, por sua vez, toma a decisão surpreendente de ficar ao lado de sua sogra, tomando também a decisão de não olhar para o seu próprio interesse. Fazendo uma análise, você tem observado essa atitude de Noemi e Ruth no mundo de hoje, no mundo atual? Fiquem à vontade aí para falar. Numa análise comparativa, né, dessa demonstração tão linda de lealdade entre as duas, a gente tem visto isso no mundo atual, irmão? Eu acho que não, né? Eu acho que a nora não anda seguindo muito a sogra depois que fica viúva, não. Eu acho que elas olham para os próprios interesses, né, delas, não seguem a sogra, não. Principalmente se não for de Deus, né? Se tem outros deuses como ela tinha, o povo dela tinha. Eu acho que não. E aí, ela foi muito leal, né? Ela foi leal e o sentimento de gratidão, né? Porque como eles eram próximos, né? Aí você vê que a lealdade que ela tinha com a sogra, claro que a Bíblia não fala sobre isso, o que eles viveram antes, para ter certeza que ela era uma pessoa que inspirava muitas coisas boas para quem estava ao redor dela, né? Dá para perceber, mas por ela ter feito isso, a Noemi com certeza era uma pessoa espetacular na vida de Ruth. Amém. Era como se fosse uma mãe, né, para ela, né? Ela via a sogra como uma mãe e pensava em te abandonar, quem é que vai cuidar de você? Lindo isso, né, irmão? Glória a Deus. É muito forte, muito forte. É verdade. Alguém mais gostaria de falar? Não, vou para a próxima aqui. Mais uma aqui, queridos. Que lições extraímos da vida de Noemi e de Ruth no que se refere a posicionamento diante das dificuldades? Então, assim, elas passaram por dificuldades extremas, né, irmãos? Lembrando aqui, elas estavam atrás de pão. Quer dizer, quando Noemi voltou para sua terra, ela estava na miséria, né? Eram coisas essenciais que ela estava precisando. Então, realmente, imagino depois de uma viagem, uma jornada, né, a pé, não tinha como hoje em dia transportes assim, né? A pé, quando ela chegou na sua terra, ela devia estar num estado bem assim crítico, né?
E que lições a gente tira, né, extrai, né, da vida de Noemi e Ruth no que se refere a posicionamento aí diante das dificuldades? É um posicionamento que nós temos que ter de recomeço, né? Humanamente falando, era o fim da linha, né? Ela perdeu 2 filhos, ela perdeu o marido, e agora as 2 noras estão com ela e não servem o mesmo Deus, então para ela era o fim da linha. Só que na verdade era um recomeço, um recomeço para ela, um recomeço para Ruth. Amém. Porque Ruth aceitou recomeçar, aceitou pagar esse preço, se posicionar e não abandonar a sua sogra, e dizer que o Deus dela também era o Deus da sua sogra era o seu Deus também. Deus deu um novo recomeço para as duas, né? E o recomeço foi um recomeço maravilhoso. Então eu não tenho esse medo de se posicionar para recomeçar diante do ponto, por mais crítico que seja, né? É possível recomeçar com Deus, né? Amém, glória a Deus. Mais alguém gostaria de comentar? Irmãos, eu queria lembrar, enquanto vocês podem ir pensando aí, queria lembrar de um episódio do próprio Davi também, né? E a gente precisa ver que Noemi e Ruth, apesar das circunstâncias adversas, elas não mudaram sua intenção de serem leais, né, umas com as outras. Né? Davi, por exemplo, quando ele foi perseguido pelo um rei, Saul, teve um momento em que o rei ele entrou na caverna, né, e Davi ele teve, porque Davi entrou na caverna também atrás dele, e Davi teve oportunidade até de matar aquele rei, né? Mas ele não fez isso. Então, mesmo perseguido, mesmo tendo a oportunidade, né, de executar uma justiça com as próprias mãos ali, ele permaneceu leal, sabe? Isso falou muito forte comigo. Eu estava lembrando desse episódio hoje. Isso demonstra que a pessoa, mesmo com circunstâncias adversas, né, contra si, às vezes, quem é de Deus mesmo, né, ele procura se manter íntegro, leal, né, independente das circunstâncias. E a gente observou isso também na vida delas, né, independente de todo o sofrimento ali, das circunstâncias, elas se mantiveram nessa relação de lealdade, como o irmão falou, né, como mãe e filho aí. Mais uma perguntinha, queridos. Uma das características das pessoas que inspiram lealdade é amar a Deus com compromisso. Você se considera realmente comprometido com Deus? O que pretende fazer para impulsionar isso na sua vida? É uma resposta pessoal, tá, querido? Então, mais uma vez, uma das características das pessoas que inspiram lealdade é amar a Deus com compromisso. Você se considera realmente comprometido com Deus? O que pretende fazer para impulsionar isso na sua vida? Então são 2 em 1 aí, né? Primeiro a consideração a análise que você faz, né, de si. Novamente é uma resposta pessoal, não há necessidade de falar uma análise, né? Mas além de você fazer essa análise, o que você pretende fazer para turbinar essa lealdade com Deus, né? É uma reflexão importante, porque aí a gente tem condição de ver como consertar ou como melhorar alguma coisa, né? Essa segunda reflexão. Agora, se alguém quiser falar, fica à vontade, tá? Mas é pessoal. Oi, Ricardo. Oi, querido. Pode falar. Uma das coisas assim que falou que tem como eu tenho o grupo, né, que eu já falei que eu tenho um grupo de amigos meus de curso, do meu trabalho, e uma das coisas que a gente tem hoje lá, todos os dias a gente coloca uma palavra e a gente medita na palavra, né? Que benção. E a gente fica ali sendo leal antes de falar sobre o nosso trabalho, falar primeiro de Deus ali, né? A pessoa posta, sempre alguém posta, o outro posta também, e a gente está ali
tendo essa comunhão ali com Deus. Às vezes a gente até fala mais, né? Hoje parece que o grupo é um grupo, parece até que a célula nem parece que é um grupo de trader, né? Que bom. Hoje a gente postou muitas coisas, muitas mensagens, testemunho, e uma das coisas que a gente tem, que falam assim, na minha vida, e eu tenho falado isso para esses amigos e os alunos, antes de abrir a boca, pensar 2 vezes antes de murmurar. Sim, Antes de pensar em querer, você pode pensar. Você pode até pensar, pedir perdão a Deus e não falar. Mas no momento que você murmura e murmura contra Deus, murmura na sua vida, e quando você fala em isso, você transmite uma onda de energia negativa que aquela pessoa às vezes ela não está tão mal, mas você acaba transferindo para ela e ela fica mal, né? E você vê, se for reparar naquele depoimento, né? O que ele fala, o que o cantor fala? Nossa, irmã, momento tão bom aqui hoje, e você fala algo negativo, né? Aí ela cortou ele, viu? Ela falou, espero acabar de terminar, vou entender. Aí depois ele entendeu que ela não estava murmurando e ela não estava falando algo negativo, né? Ela falou perdido o marido dela, mas Deus continuava sendo Deus, ela continuava servindo a Deus, né? Em espírito e verdade. Eu achei isso ali muito forte. Então, assim, algo que eu tenho feito, por mais difícil que as circunstâncias possam estar, é não murmurar. Amém. Porque eu vi esse canal, né? Esse canal de você tá se mantendo ali, caramba, eu não vou murmurar. Aí você vê, estava conversando com um amigo hoje, o detalhe que Deus, ele fala assim, pô, que Deus tem um carinho com a gente tão grande, que quando a gente pensa que vai perder o chão, aí ele vai e Deus é o chão. Ele tem um carinho grande, né? Todo mundo no grupo, quem for assistir depois, pode perceber que eu atrás, no momento que você falou assim, nossa, eu aprendi uma coisa num curso que eu fiz muito importante. No curso, assim, você escuta as pessoas falar de abismo. Nossa, eu caí, estou no fundo do poço. E ele fala que assim, pessoal, pare de falar que vocês estão no fundo do poço. Ancora as tuas pernas na lateral do poço. Sim, fundo do poço, morte, para quem não tem Jesus. Esse é o fundo do poço. Esse é o fundo do poço. Agora, enquanto você tem Deus, você pode estar o mais num buraco possível, mas você já ancora a tua perna nas laterais do poço, e você pode ter certeza que você só vai olhar para o alto, você vai subir, daqui a pouco você vai sair daquele poço. Aí eu aprendi nunca mais falar essa palavra que eu estava no fundo, estou no fundo do poço. Não, o fundo do poço é que a gente pensa que a gente está no fundo do poço, cara, pô. Quantas vezes eu escutei amigo assim, nossa, caramba, agora só falta Deus jogar em cima de mim a pá de cal, porque eu estou praticamente morto. Coisas assim não são boas, realmente, irmão. Você falou bem, não. Sabe por quê? Deixa eu só fazer um parênteses, irmão, em cima do que você está falando. Provérbios 12, 18, diz assim: há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. Na realidade, aí quando a gente ouve a primeira parte, parece que a língua do cidadão é uma coisa assim profunda, tremenda. Não é isso que Deus está falando. Está falando que a língua dessas pessoas, né, e a murmuração se alia a isso, é como uma espada penetrante, ou seja, elas ferem profundamente no mundo espiritual. Ela vai no fundo, fazendo o mal, danificando, tá? Que a espada é para matar, tá? Mas a língua dos sábios, aí Deus faz a antítese, é o contrário. A língua dos sábios é saúde.
Então, por essa palavra, a gente observa que o irmão falou bem, como a gente usa a nossa língua, é muito importante ser palavras edificantes para nós e para os outros. Por quê? Porque, inclusive, a palavra de Deus revela através desse versículo que uma palavra maldada pode causar até uma enfermidade em alguém, irmãos. Você percebeu? Porque se a língua do sábio é saúde, a língua do tolo é o quê? Doença. É enfermidade, é miséria, é tristeza, é derrota. Então, realmente, irmão, precisamos, o irmão falou muito bem, nós precisamos, não é uma coisa assim, vamos dizer, radical, não. É entender de uma maneira muito consciente que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ora, se somos semelhantes a Deus, Deus criou o mundo inteiro pela palavra, irmãos. A Bíblia diz que Deus disse, haja luz e houve luz. Haja a parte seca, houve a parte seca, tal. Então ele criou tudo que vemos, ele criou através da palavra. E ainda nos diz que somos a imagem e semelhança dele. Aí, conhecedores dessas mensagens, qual é a posição que nós vamos ter a partir de hoje? Procurar ter palavras que no mundo espiritual elas vão ter valor, vão ser como palavras de sábios, ou como o irmão Henrique falou, né? Muito bem. Nós vamos, de repente, ouvir uma murmuração de alguém e continuar reproduzindo aquilo, né? E a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, que essas coisas às vezes pegam igual chiclete, né? A pessoa fala, outro fala, daqui a pouco se a gente não vigiar, está falando igualzinho. Só que nós fomos chamados para chamar as coisas à existência, como se ela já existisse, né? Pela fé, né, irmãos? Amém? Amém. Ô, Ricardo. Diga, querido. Uma vez eu escutei uma palavra, uma frase, né? Tipo assim, numa roda de murmuradores, a murmuração acaba em você. Você é capaz de acabar com aquela murmuração, uma roda de pessoas que estão murmurando. Você chegou num lugar, você vê que as pessoas estão murmurando e você realmente deseja acabar com aquela murmuração, com a tua atitude. Pessoal, vamos parar de falar besteira, entendeu? E cortar mesmo. Nessa hora não é ser radical, é nessa hora você ser o seu papel mesmo de ser luz do humano. mundo. Ser luz, isso aí. E as pessoas, e assim, eu conheço pessoas que murmuravam, fizeram alguns cursos e tal, né? Cursos motivacionais, que hoje não são pessoas que murmuram mais, tem uma conexão com Deus mais com Deus, e pessoas falam, é um hábito, isso é um hábito. Um mau hábito, né? É um mau hábito. E todo hábito bom ou ruim, você consegue. Todo hábito bom, você, se você quiser, você pode deixar de fazer aquele hábito, né? Como escovar o dente. Você deixa de escovar o dente 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias, daqui a pouco no 11º dia você está sem escovar dente, você não sente mais. Que isso ali já faz parte de você. A murmuração é o que é um mau hábito. A pessoa para de fazer isso, deixa de murmurar a partir do momento que ela tem um hábito bom. Toda vez que ela pensar, um exercício há muitos anos, né, curso que eu fiz, um simples exercício de botar um elástico no pulso, toda vez que você pensar e falar uma coisa negativa, você puxa o elástico. E aí você vai sentir aquela dor. Existe um fundamento nisso, né? Uma parte do cérebro é a dor, do prazer. A dor, o lado da dor fala para você o seguinte, ela fala para o outro lado lá que está murmurando. Quem está sentindo dor aqui sou eu, não é você. Você só fala, quem sente a dor aqui sou eu. Então, toda vez que a pessoa murmurava, isso foi um exercício que eu fiz durante uma semana, falava alguma coisa negativa, puxava o elástico, doía. O pulso chegou a ficar roxo. E aí você começa... Tava feia coisinha. Tá murmurando muito. Mas esse negócio aí... Não, é pensamento. Não é só murmuração, não. É pensamento.
E qualquer coisa negativa que você tinha, você começa a puxar, você começa a fazer esse exercício. E no momento que você começa a ver que você tenta fazer alguma coisa negativa, a primeira coisa que você pensa é o seguinte: pensou, vem a dor. Opa, vou parar de fazer isso, entendeu? É Então, uma forma bom de exercício. é uma forma de tipo uma doutrinação. Mas assim, o que eu recomendo aos irmãos que serve para isso, né? E serve para tentações, serve para tudo que você possa imaginar de mais desafiador para a mente humana, é você lembrar da cruz de Cristo. Tá? Verdade. É a coisa mais forte. Irmãos, se você estiver debaixo de uma tentação forte, se você estiver debaixo de querendo mudar uma coisa definitivamente, profundamente na sua vida, medite, lembre, pense o tempo todo na cruz de Cristo. Você vai ver que poder tem isso, irmãos. Imagine Jesus mesmo na cruz, lá sangrando. Olhe para aquilo nos seus pensamentos. Irmão, isso é um negócio tão forte, tão poderoso, que fica aí como uma recomendação para os amados, né? Porque aí você não vai precisar sentir dor do elástico. Jesus já pagou a cruz, lá na cruz do Calvário, a dor, né? Já foi crucificado lá para a gente não sentir o que ele sentiu. Então, o nosso Jesus já levou na cruz, e a cruz de Cristo, por isso que o apóstolo Paulo falou assim: eu não fui com sublimidade de palavras, né? Eu não me propus saber entre vós outra coisa senão a cruz de Cristo, irmãos. E pregar o evangelho, porque realmente, até tentações pesadas, a cruz de Cristo resolve. Depois você vai me dar o testemunho, você que ouviu e guardou isso no coração, no teu espírito. Depois você vai me falar: irmão, como a cruz de Cristo realmente tem assim um poder de transformação tremendo. Amém, queridos? Vamos então fechar com a última perguntinha, e aí também é pessoal, tá, queridos? É para completar a frase. Eu quero ser uma inspiração de lealdade fazendo... Aí depois você, né? Você pode de repente até... Completa. Você pode até levar isso como teu propósito de oração. Tá? Então eu quero ser uma inspiração de lealdade fazendo 3 pontinhos. Aí você vai completar ali com a sua inspiração que você quer ser, né? Aquela referência de lealdade. Amém, queridos? E aí eu deixo aí para nós uma oportunidade da gente que reconheceu como é poderoso, como é importante. Novamente eu falo, é o tema do ano da nossa igreja. Todo ano os pastores se reúnem, oram, e Deus coloca no coração da liderança da igreja um tema. Esse ano foi lealdade, né? Então, se você quer realmente ter um ano assim de uma mudança poderosa de lealdade na sua vida, eu quero também, né, ser uma referência, vamos orar nesse momento, né? Você que, puxa, percebeu como isso é tremendo, né? Como é forte a lealdade, né? Como é forte isso. Então vamos orar. Eu convido você a, no teu íntimo, se você, seja o que for, que você olhou assim, puxa, ali há uma oportunidade de melhoria, que você possa falar com Deus, mesmo que baixinho, né? Você e Deus, né? Para que você possa, na sinceridade do coração, né? Porque Deus não rejeita o coração quebrantado, contrito, né? Que você possa rasgar o seu coração em sinceridade e permitir que Deus faça você acontecer. Se a gente já pudesse resolver as coisas, a gente já teria resolvido. Mas quem resolve é Deus. Quem muda é Deus. Quem transforma é Deus. Quem salva é Deus. Né? É impossível para os homens, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém, querido? Então oremos, fechemos os nossos olhos. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor meu Deus, meu Pai, eu reconheço que antes de tudo o Senhor foi leal. E que a tua lealdade para mim é admirável. Eu também conheço histórias bíblicas
e demonstrações nesse mundo de lealdade. E eu quero ser reconhecido como uma referência de lealdade. Eu quero inspirar lealdade aos outros. Mas eu não vou conseguir sozinho, Pai. Eu conto contigo, me ajuda. Me transforma. Me convence com o Espírito Santo. E me ensina a ter atitudes que verdadeiramente são atitudes de lealdade. Eu quero ser leal por toda a minha vida ao Senhor Jesus, teu Filho. Me ajuda. Em nome dele mesmo eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que oração forte foi essa que vocês fizeram e que eu fiz também, né? Glória a Deus, irmãos. Você pode ter certeza que algo se moveu poderosamente. Isso aí que a gente falou é uma coisa muito forte. Você quer ver como isso é forte? Uma das coisas mais fortes, fazendo uma comparação num casamento, é quando você promete lealdade ao seu cônjuge, não é? Imagina quando você faz um compromisso de lealdade com o próprio Deus. Olha o que você fez hoje. Talvez você não tenha dimensionado bem, mas foi muito profundo isso que você fez. Então guarde isso, porque Ele vai honrar essa sua oração. Ele vai fazer acontecer. Amém, querido? Deus é fiel. Meus amados, pedido de oração, hein? Deus tem atendido, e glória a Deus por isso. Deus tem atendido as orações, a gente fica feliz demais, que o nosso Deus é muito poderoso e fiel. Deixo aí aberta pedido de oração. Eu peço pelos amados que não estiveram presentes hoje, né? Cada um deve ter uma situação aí e tal. Mas eu peço pelos amados, né? Os outros irmãos. Oi, Carlos. Oi, querido. Eu queria pedir para que a gente possa fortalecer essa decisão que o Regis tomou, né? Esse meu amigo que é cantor. Qual o nome dele? Regis Figueiredo. Regis. Pode falar, irmão. A decisão tomou, né, de poder cantá-lo para Deus e não cantar mais música secular, né? Que Deus fortaleça ele nessa decisão. Amém. E pedir a Deus que nos fortaleça, né? O grupo, a célula, em amor e em lealdade a Deus. Amém. Alguém mais? Ricardo, eu quero continuar colocando, por gentileza, a questão da concretização na venda da casa. Deus já começou a mover as águas e que a obra venha a ser terminada, né? E a gente conseguir comprar essa unidade que a gente está morando aqui, que Deus possa desembaraçar e mostrar os caminhos aí, em nome de Jesus. Amém, querido. Agradecer a Deus também porque as vacinas chegaram, né? Para que essa pandemia que a gente está no epicentro ainda, ela venha ser eliminada do nosso país, do mundo, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Mais alguém? Uma Mônica quer pedir? Eu gostaria de pedir para continuar fazendo oração pela minha família, para a gente ter força para passar por essa tempestade, pela cura do meu marido, José Carlos Ferreira, e pedir por um amigo nosso que fez a cirurgia ontem, né, que também está com câncer, Walter Teixeira da Cunha. Walter? A família dele Como é também. o nome, querida irmã? Walter Teixeira da Cunha. Teixeira da Cunha.
Amém. Vamos orar sim. Amém. Sim. Acho que já foi todo mundo. Uhum. Quer pedir? Eu quero a mesma coisa que eles já pediram para Deus nos livrar logo dessa pandemia, porque já vai dar um ano, né, que está aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo já completou um ano, então já passou do tempo dela ir embora, de acabar. Então que o Senhor nos livre, porque só Ele para nos livrar desse inimigo tão pequeno, mas que causou tantos problemas Tantos e males, dores para tantas pessoas. Louvor. Amém, queridos. Oremos então. Peço ao irmão Marcos para poder fazer uma oração de louvor e agradecimento ao nosso Deus maravilhoso, nosso Pai amado, por essa cela, pelos amados irmãos presentes, e depois eu entro unindo a fé com os irmãos, né, para te orar por esses pedidos tão importantes. Oremos, queridos. Pai querido, amado, adorado, louvado seja o teu nome, Senhor. Amém. Queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, por essa semana, Glória a Deus. por cada vida que está aqui representada, a família, Senhor. Obrigado por essa comunhão maravilhosa, obrigado porque o Senhor está conosco, Senhor. Amém. Que nós venhamos sempre a disponibilizar, estar disposta a te buscar, a te adorar, Aleluia, Pai. a ter de fato uma vida de lealdade, uma vida que agrada o teu coração, Senhor. Amém. Deus continua conosco, Senhor, porque sem ti nada podemos fazer. Continua nos capacitando para sermos leais a Ti, nos dando força para decidirmos em fazer a Tua vontade e não fazer a vontade contrária à Tua palavra, Senhor. Amém, Pai. Deus, que em nome de Jesus, que cada irmão e irmã que está aqui nesta noite, aqueles que puderam participar, que sejam renovados pela Tua presença, que sejam renovados pelo Teu Espírito Santo, Aleluia, Pai. que haja vontade de Te buscar, sede de louvar o Teu nome, de estar na Tua presença, Senhor. Aviva a nossa vida, aviva a nossa alma, Senhor, que possamos estar avivados, Senhor, aguardando a Tua volta, Senhor, avivados. Amém. Cheios de Espírito Santo, felizes, alegres contigo, Senhor, e vivendo, Senhor, como o Teu irmão Henrique, como o Teu filho Henrique disse, Senhor, Amém. sem murmurar, sem olhar para as circunstâncias, mas viver uma vida que de fato, Senhor, venha a demonstrar o que estamos vivendo na Tua palavra. Senhor, nos ajuda, precisamos do Senhor, necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu perdão diário, Senhor. Amém. Deus, muito obrigado mais uma vez por essa célula, por essa oportunidade de estarmos reunidos, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Amém. Deus. Pai amado, obrigado, meu Deus, pela Tua presença maravilhosa. Te apresentamos, Pai, te agradecendo já pela Tua magnificência, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado por nós. E com carinho, Pai, te apresentamos esses pedidos, sabendo que o Senhor faz além daquilo que pedimos ou pensamos, Pai. Meu Deus, Amém. que o Senhor possa, meu Pai, abençoar, fortalecer o Regis, Pai, nessa decisão que ele teve de servir a Deus. Talvez ele esteja num convencimento inicial, somente enxergando o louvor e tal, mas eu creio que o Senhor está chamando ele para servir ao Senhor, Amém. né? E que o Senhor possa completar essa obra que o Senhor tem feito na vida dele, fortalecendo ele, para que o mundo, as seduções das riquezas, cuidado de outras coisas, não venham sufocar, Pai, essa semente que foi semeada no coração dele, Pai. Que o inimigo não consiga roubar isso, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Ó Pai Celestial, nós pedimos também que o Senhor fortaleça-nos, Pai, a nossa célula, a cada um de nós da célula, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer em amor, em lealdade mútua, Pai, para contigo e entre irmãos. Que seja a nossa célula muito abençoada nisso, uma referência, Pai. Pai, nós te pedimos aí pela venda, Pai, que seja concretizada a venda da casa dos irmãos, Pai. Marcos, Raquel e Heitor. Que o local também onde eles habitam, Pai, eles consigam do Senhor a vitória de um desembaraçar, Pai. Para que eles possam adquirir esse imóvel, Pai, para a Tua glória, meu Deus. Que seja isso para a Tua glória, Pai, e para a vida abundante desses amados irmãos, em nome de Jesus, como Ele prometeu, Pai. Amém. Meu Deus, também que venha, meu Pai, através de toda a Tua obra, Pai, acabar com essa pandemia, Pai. Que realmente Amém. o país seja, o Brasil, né,
e depois aí as outras partes sigam o exemplo, que o Brasil seja um exemplo para o mundo. Né? Por enquanto nós temos visto tristes notícias ainda da região norte, mas que isso acabe, meu Pai, definitivamente, que o país seja na realidade uma referência aos demais, onde há aqui a mão do Senhor para curar, libertar e livrar de todo o mal, Pai. Nós te agradecemos também que houve a chegada dessas vacinas, onde muitas pessoas, Pai, desesperadas, estão apavoradas com esse negócio, que não tenha o conhecimento, Pai, que nós temos do Senhor, mesmo que pequeno, nós estamos aprendendo, mas o Senhor já nos dá a fé para nós não ficarmos desesperados, angustiados, mas tem gente que está apavorada, Pai, em pânico, e para essas pessoas também, né, a vacina ajudará nesse aspecto, Pai. Nós te agradecemos. Pai do céu, nós te pedimos também pelos amados irmãos que não puderam estar presentes, que não puderam, meu Pai, de algum motivo, por algum motivo, meu Pai, alguma circunstância, mas que o Senhor possa desembaraçar, ajudar, livrar de todo mal. E todo aquele coraçãozinho, Pai, que gostaria de estar conosco essa noite, mas de alguma maneira teve um impedimento, meu Pai, também console e venha fazer chegar a eles a palavra do Senhor, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus também, pela família da irmã Mônica, que o Senhor continue cuidando, livrando de todo mal, dando sustento, Pai, de toda forma, inclusive sustento emocional também, sustento espiritual, sustento das coisas naturais também, para que eles possam estar em paz. E te pedimos também pela restauração completa do José. E do Walter também, meu Pai. Walter Teixeira da Cunha. Restaura, meu Pai, a saúde deles. Meu Deus, envia o Espírito Santo para convencer o José a estar conosco nessa reunião, para que ele possa ouvir as tuas boas palavras, a boa notícia do Senhor, que é o Evangelho. Né? Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Uma enfermidade oprime demais uma pessoa, mas o Senhor prometeu alívio. E eu creio que o Senhor vai tocar e aliviar completamente essa família. Meu Deus, envia o Espírito Santo para fazer essa obra, e que o José possa estar em breve conosco, reunido, Pai. Não somente para te adorar, mas também para celebrar, para glorificar o teu nome pela cura dele, Pai. Nós te pedimos todas essas coisas, meu Deus, para a tua glória, única e exclusiva, Pai. Porque é no nome de Jesus que há o poder. E nesse nome, Pai, nós determinamos, Pai, paz nas famílias, nós determinamos curas, nós determinamos libertações. Nós nos pedimos que neste nome o Espírito Santo esteja, Pai, convencendo a cada família aqui representada, Pai. E que cada um deles, Pai, seja o primeiro de muitos convertidos, ser servos e servas do Senhor, para a tua glória, Pai. Eu te peço uma bênção especial a cada um dos irmãos, uma proteção, Pai, física, uma proteção aos cônjuges, aos casamentos, aos filhos, aos bens, Pai, uma proteção aos trabalhos. Meu Deus, que a tua poderosa mão, os teus anjos poderosos estejam ao redor de cada um de nós, Pai, para nos guardar, nos livrar de todo mal. Peço-te, Pai, aqueles que vão viajar nessa época, e nós estamos incluídos, que o Senhor nos guarde, nos livre, nos proteja, Pai, de todo mal, no ir e vir, e que o Senhor possa estar se manifestando na nossa casa, Pai, com muitas alegrias do Senhor, que é a nossa força. Pai. Nós te agradecemos e oramos, e quem crê diz: meu Deus, eu te glorifico, porque tu és o meu grande amor. Eu amo o Senhor demais. Eu amo o Senhor. E te peço, meu Deus, me ajuda a estar cada vez mais perto do Senhor. Me ajuda a estar cada vez mais perto do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, queridos. Amém.